Então, pessoal, partindo agora para a última parte do nosso estudo de HTML, nós vamos agora falar sobre formulários, ok? Então, formulários são algo extremamente importante também na internet. É a estrutura HTML que dá a possibilidade de nós termos interatividade com os usuários. Eles vão preencher campos, vão fazer opções, vão selecionar opções, enfim, os formulários são para isso, para interação e para arrecadar dados do usuário, tá ok? Então, vou abrir o Notepad++ aqui, eu vou abrir um arquivo novo, tá ok? Um arquivo novo, novamente vou setar a linguagem como HTML, ele deve pegar já por padrão, mas vamos setar, eu vou salvar como Forms, tá ok? Então essa vai ser, eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês ali também fazendo download. Forms. Então nesse arquivo forms.html nós vamos falar sobre formulários, tá? Então é importante saber é que um formulário ele é um conjunto de ferramentas, tá? Então uma página pode ter mais que um formulário, pode ter 2, 3 formulários, certo? Mas a intenção do formulário é o quê? É pegar a informação, né, empacotar em algum local e enviar de alguma forma, certo? Então, eu vou explicando o formulário, vocês vão entender como é que funciona a interação entre o formulário. O HTML, gente, a única coisa que ele faz num formulário é arrecadar a informação, tá? Ele não salva em lugar nenhum, ele não manda para lugar algum sem que a gente informe, sem que a gente faça isso, tá? Sem que a gente programe essa interação. Então o formulário ele é responsável só por arrecadar as informações. Então o HTML monta a estrutura do formulário, tá ok? Vocês já vão entender como é que isso funciona. Bom, eu vou mostrar para vocês uma imagem que ilustra, quando nós terminamos o formulário, que ilustra como que funciona o envio do formulário, tá? Aí vocês vão entender essa relação. Então o HTML sozinho ele não consegue pegar, por exemplo, um formulário e mandar para o e-mail de vocês informações, ou pegar um formulário e salvar no banco de dados, tá ok? Então o HTML sozinho ele só monta a estrutura e arrecada a informação. Quem faz essa interação de mandar para o e-mail ou salvar em banco de dados é o PHP, tá ok? Mas depois eu vou ilustrar isso com uma imagem para vocês entenderem melhor. Bom, a tag inicial é a tag form, certo? Então essa tag form eu vou fazer ela fora, tá? Fora do escopo do body, tá ok? Ou seja, da estrutura principal de uma página. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós tínhamos na principal aqui uma estrutura. Vou fazer ela fora, mas eu vou circundar ela, tá ok? Depois com a estrutura, tá? Eu só vou explicar o form antes sem a estrutura de fora para que vocês consigam visualizar melhor. Então a estrutura form, tá? Ela é uma região onde dentro dela estarão as opções do nosso formulário, os campos de texto, os botões para as pessoas clicarem, aqueles menus de seleção. Então todos eles ficam dentro da tag form, tá ok? Muito bem. Essa tag form ela tem alguns atributos importantes, tá? Que eu vou explicar para vocês também quais são. O primeiro atributo dessa tag form chama-se action, tá? O action é o seguinte: é para onde que serão enviados esses dados, certo? Por enquanto basta saber isso, tá? Para onde que serão enviados? Por exemplo, eu posso mandar esses dados para um arquivo em PHP que é responsável por pegar esse arquivo, essas informações e salvar no banco de dados ou mandar por e-mail. Tá? Então aqui nesse action nós vamos informar para onde é que vai essa informação, certo? Outra opção importante também chama-se method, tá? Opa, escrevi errado. O method é a maneira com que esses arquivos ou essas informações do formulário serão enviadas, tá? Esse method eles existem de duas maneiras, tá? Deixa eu pôr aqui, ó, um comentário para vocês. O método, então, ele pode ser post ou get,
ok? Vocês vão entender o que é esse método post ou get. Por exemplo, quando eu envio um formulário por post, imagine o seguinte, que o HTML pega todas as informações que a pessoa preencheu. Então, digamos um formulário de contato, a gente desenvolveu um formulário de contato para o nosso site. E tem lá um campo para a pessoa escrever o nome, escrever o endereço, escrever o assunto do contato, escrever uma mensagem, tá? Quando ele clicar em enviar, certo? No botão enviar, se o meu método aqui for post, o que o HTML vai fazer? Vai pegar essas informações, o nome, o endereço, tudo que ele preencheu, vai empacotar isso, certo? E vai mandar para o arquivo que eu coloquei aqui no Action, tá? De maneira escondida, digamos assim, tá? Não visível. Ou seja, é como se ele empacotasse mesmo, embrulhasse num pacotinho e mandasse para o meu arquivo. Então imagine que, vamos dizer que eu tivesse um arquivo chamado envia.php. Não tenho esse arquivo, tá? Mas vamos imaginar que existisse esse envia.php. E o meu formulário fosse do método post, o que iria acontecer? Assim que ele clicasse no enviar, eu pegava todas as informações, o HTML pega todas as informações que ele preencheu e envia de maneira escondida para esse arquivo envia, tá ok? Então, o usuário não vê essas informações indo para esse arquivo, tá? Diferente do get, certo? O get, então, o que ele faz? Ele manda as informações preenchidas no formulário, certo? Mas ele manda pela URL, tá? Eu vou até colocar entre parênteses aqui, URL, tá? O que é o URL? O URL é esse endereço da internet aqui em cima, tá? Então vamos imaginar que tem lá o meu formulário, eu preenchi meu nome, um formulário onde eu tenho lá usuário e senha, tá ok? Usuário e senha. E esse usuário e senha vai para esse arquivo envia, tá ok? Eu vou simular aqui como que ficaria então enviando pelo método get. Então, digamos que eu tivesse o meu site lá, .meusite.com.br, tá ok? E tivesse numa página do formulário, certo? Quando eu clicar em enviar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar então através não está reconhecendo meu teclado, deixa eu mudar aqui. E vai mandar através do envia.php, que é o meu arquivo, tá? O envia.php. Assim, vai para o envia.php, né? Quando eu clicasse. E ele iria mandar os argumentos assim, por exemplo, usuário igual Evandro e senha igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, por exemplo, tá? Então, no meu formulário que tinha lá usuário e senha, eu acabo vendo essas informações através da URL, tá? Quando o formulário, repito, está com o método get, certo? Então, quando o método é post, tá? Isso não acontece, simplesmente manda o formulário para o envia.php, tá? Então essas informações vão escondidas, tá? Vocês vão ver isso, vocês vão entender isso de maneira mais interessante a hora que nós montarmos o formulário e vão entender como que funciona. Então existem os dois momentos em que precisamos mandar a informação aqui pela URL, tá, gente? E existe um momento em que nós precisamos mandar a informação de maneira escondida, tá? De maneira post, para que as pessoas não vejam as informações, até por uma questão de estética, ok? Então esse é o método e esse é o action, certo? Existem outras informações, outros atributos aqui que eu vou passar quando nós estivermos envolvendo para vocês, tá? Para acabar não ficando muita coisa, para não confundir. Muito bem. Então vamos começar os comandos do nosso form. Então perceba o seguinte, ó, eu salvei esse arquivo forms simplesmente como form, tá? Então se eu abrir ele agora aqui, vocês vão ver que não vai ter nada, certo? Ó, tá em branco. Então essa tag form ela não faz nada, ela só delimita um espaço que terá os nossos comandos, tá?
Eu vou começar pela primeira tag de formulário chamada label. Essa label, tá? É um texto simples, certo? Eu vou até colocar aqui é um texto simples. Pode ser usado sem label? Pode, tá? Não tem necessidade de vocês usarem a label. Mas é interessante no formulário usar essa tag label, porque daí se precisar configurar fica mais fácil, tá? Então, por exemplo, nome. Tá? Então perceba o que a label faz. Ela não faz nada, ela só coloca um texto lá pra gente, ó, nome, tá? O que aconteceria mesmo sem essa label. Mas dentro do formulário, eu repito, é interessante colocar, tá? Vou colocar sempre quando a gente for fazer isso. Então eu vou colocar um texto normal. Texto normal de formulário. O primeiro comando, a primeira tag de comando que nós vamos ver de controle, que a gente chama até, é o input. Tá? O input ele tem vários tipos de input. Nós vamos começar pelo input type text, tá ok, gente? Certo? Então vou fechar já o input aqui. O input ele é uma ferramenta que abre e fecha também, tá? É uma tag que ela por si só ela abre e fecha. O atributo type, né, de dentro diz que tipo que ele é, se ele vai ser um campinho de texto, se ele vai ser um botão para as pessoas clicarem, se vai ser aquele de selecionar, certo? Vocês vão visualizar todos eles também. Vou até colocar aqui que é um campo de texto. Campo de texto, certo? Mas além do atributo type, gente, o atributo mais importante dos controles, tá, de formulário é o atributo chamado name, tá ok? Por quê? Porque é através desse name que nós pegamos a informação que o cara digitou, tá? Eu vou dar o nome, ou name disso aqui, tá? Como nome mesmo, tá? Nome normal, tá ok? Vamos fazer assim, ó, txt underline nome, tá? Também não pode ter, evitem usar essa cedilha, essas coisas se precisarem, tá? Usem sempre assim o texto mais cru possível, tá? Esqueçam que vocês escrevem bem o português, acabam tem que escrever errado na maneira de programar. Então, txt nome, certo? Então isso aqui é um campo de texto. Vamos ver lá como é que ficou. Ó, ele abriu um campinho de texto para eu digitar informações, ok? Então toda vez que eu preciso um campo de texto, esse campo de texto é o nosso conhecido input type text, tá ok? Eu vou pôr um BR depois das labels, tá? Eu gosto de fazer sempre para que ela pule essa linha sempre, tá? Então percebam que ela vai pular a linha, tá ok? Vai jogar para baixo. Bom, continuando então nossa aula sobre formulários, eu vou passar agora um novo input, um novo comando input, tá? Na verdade é um novo tipo. Esse novo tipo é o tipo password, tá? Então ele é usado geralmente para senhas. Só mudar aqui. Ele é usado geralmente para senhas, tá? Quebrar uma linha, sempre. Então vai ser o input type password. O input type password, então ele é usado para senhas, tá? Também precisa um name. Senha, vou seguir o mesmo padrão de cima, txt senha. Ele é basicamente o mesmo input de cima, a diferença é que não aparecem os caracteres que estão sendo digitados ali, tá ok? Deixa eu abrir nossa pasta aqui. Forms. Certo? Então, ao você digitar algo, ele não aparece a senha ou o que foi digitado, ok? Muito bem. Vou colocar uma observação aqui então.
próximo então, um novo input. Esse input que eu vou passar agora, ele é chamado de radio, né? Ou rádio, alguns chamam. É aquela opção que você só pode selecionar uma das opções, né? Então, é aquela bolinha, digamos assim. Vocês já vão visualizar ele. O comando mais usado, ou a opção mais usada geralmente na área de sexo mesmo, onde você tem lá masculino ou feminino. Você seleciona uma das opções. Então, input type radio, né? Ele também precisa um name, tá? Vamos colocar aqui como sexo, pode ser, né? Não tem problema. Nesse ponto aqui, a partir daqui, nós começamos com uma opção a mais dentro dos parâmetros, né? dos inputs. Então, o input text, que é esse primeiro que nós vimos aqui, e o password, a única coisa que nós precisamos informar é justamente o tipo, né? E o name, para que nós possamos pegar esses valores depois em algum lugar. A partir de agora, nessa opção radio, né? Além do name e do type, nós precisamos informar também o value, tá? Essa propriedade value é justamente o valor que tem essa opção, tá? Porque, por exemplo, na senha, o valor é o que as pessoas digitarem. Assim como no nome também, o valor é o que as pessoas digitarem. Agora, na opção rádio, as pessoas não digitam nada, elas só selecionam, tá? Então, vocês vão perceber que todos esses inputs de seleção, eles precisam ter um valor setado, né? Um valor definido. Então, como valor, eu vou colocar aqui masculino, tá? Por exemplo. Só que percebam o seguinte, deixa eu atualizar aqui para vocês verem. Sexo, né? E não aparece nada aqui do lado, tá? Então, nós geralmente precisamos também, além de setar o valor, nesses inputs, colocar o valor escrito mesmo, né? Do lado, para que as pessoas visualizem. Eu vou copiar, fazer o feminino já embaixo. Só mudamos o valor, tá? E feminino. Notem que o name é o mesmo, tá? É sexo, é o mesmo. Esse label aqui, ele não interfere em nada, tá ok? O que vale é o name que está aqui dentro. Então, eles estão com o name igual. Isso faz com que o HTML reconheça que nós só podemos selecionar ou um ou outro. Ok? Se os names estiverem diferentes, por exemplo, vou trocar uma letra aqui, vocês vão ver que como os names estão diferentes, eu posso selecionar os dois, tá? Então, justamente o que faz com que o HTML reconheça essa opção como sendo única é o name, tá? O name é o cara que manda aí nessa... libera as pessoas para selecionarem mais opções ou não, tá ok? Então, toda vez que vocês fizerem um grupo de rádio button para as pessoas selecionarem, vocês precisam deixar com o mesmo name, tá? O mesmo name faz com que só uma opção possa ser selecionada. Então, esse é o rádio button, tá? A única coisa é que agora nós precisamos setar o valor. Vou quebrar então duas linhas aqui também para separar o código. Vou passar então agora a utilizar algo chamado, um input também, tá? É um outro input, só que o type dele agora chama-se checkbox, tá? Então, input type checkbox, tá, ok? Ele também precisa de uma name, tá? Isso aqui é algo sempre obrigatório. Vamos fazer assim, prefer, né? Para não precisar utilizar acento, nada, tá, ok? Para ficar mais fácil. E também precisamos de um valor, certo? Vamos dizer que isso aqui é um checkbox onde as pessoas vão selecionar o que elas preferem. Digamos que nós estivéssemos pedindo para elas
os assuntos que elas mais se interessam, ok? Então, só como um exemplo, eu vou colocar aqui esporte, por exemplo, nesse meu valor. Nesse caso, vocês podem colocar, se quiserem, com a letra maiúscula, tá? Esse é o valor que vai ser enviado para algum lugar, certo? Então, digamos esporte, nós precisamos colocar também do lado o valor, né? Só para as pessoas se localizarem. Fazer um embaixo do outro, então, para ficar mais fácil. Digamos que isso aqui fosse uma espécie de pesquisa, né? TV, vamos colocar a opção TV. Esporte, TV, vamos colocar aqui filmes, tá? Isso aqui é só um exemplo, gente. Então, interessante que vocês visualizem o que isso aqui retorna, tá? Então, eu vou atualizar aqui para vocês verem, ó. Então, esse aqui é aquele checkbox onde as pessoas podem setar uma opção ou não, tá ok? É diferente do rádio group, do rádio button, né? Que é o rádio simplesmente, depende da linguagem de programação. Você consegue selecionar mais que uma opção, né? Mesmo que ela esteja com o mesmo name aqui, tá? Então, o checkbox ele proporciona essa opção a vocês. Vocês podem selecionar mais que uma opção. Vamos passar então para mais um comando. Esse comando que eu vou passar agora não é mais um input, tá? Então nós vamos passar agora para o select, tá? O select ele é um menu. Vocês já vão visualizar ele, então vão entender para que serve o select. O select ele tem uma sintaxe um pouquinho diferente, tá? Então vocês precisam abrir e fechar essa tag select. Por quê? Porque dentro dessa tag select vocês vão colocar as opções para as pessoas selecionarem, tá ok? As opções são setadas com uma tag chamada option, tá? E essa option tem um valor, certo? Então o valor dessa option é a mesma história do valor aqui em cima, tá? Do valor dos input do tipo rádio ou dos input tipo checkbox. Por quê? Porque quando eles selecionarem a opção, assim que enviar esse formulário, nós precisamos pegar o valor que foi selecionado. E o valor que foi selecionado é esse texto que nós estamos setando aqui dentro, tá? Então eu vou colocar assim, opção 1, certo? Sem nada, tá ok? Só vamos dizer assim. E dentro do option, a gente coloca o texto, tá? O texto que será mostrado para o usuário na hora dele visualizar esse menu. Outra coisa importante, gente, no select não dá para esquecer é o name também, tá ok? Então o name ele é extremamente importante no select também. Vamos colocar aqui menu, tá? Name menu, certo? Então notem que o name ele pertence ao select, tá? E o value agora pertence a cada opção, a cada tag option que está dentro. Vou colocar mais algumas aqui, vocês vão conseguir visualizar daí na hora de eu imprimir lá. Opção 1, 2, 3, 4 e 5. Certo? Vou colocar aqui para ficar mais organizado também esses menus. Ok. Vou salvar, para vocês vão dar uma olhadinha. Deixa eu ver se eu pulei a linha aqui. Não, vamos pular a linha. Para ficar mais interessante. Aqui também vou pular mais uma linha. Muito bem. Olha, seleciona a opção 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o texto que aparece aqui é o texto que está dentro do option, tá ok? Agora, quando as pessoas selecionarem e enviarem, o valor que vai é esse que está aqui dentro, certo? Então, essa também é a questão que vocês precisam ter em mente aí. No finalzinho da aula aqui eu vou mostrar para vocês como selecionar uns comandos a mais, tá? Nesses options. Então, só terminar esses comandos vocês já vão ver. Pois bem, então nós temos o select, temos o input do tipo texto,
o input do tipo password, rádio, checkbox, tá? Vou passar a vocês, tem mais opções aqui, eu estou passando as principais, tá? Eu vou passar a vocês agora um novo input, tá? O input do tipo submit, tá? O que é esse tipo submit? Esse input type submit, ele é o botão, certo? O botão que fica embaixo ali para as pessoas enviarem. Então, o type submit diz ao HTML que é o botão que quando as pessoas clicarem vai submeter o formulário, ou seja, vai enviar o formulário para onde nós configuramos aqui, ó, no Action, tá? Então esse é o botão submit. Ele precisa ser setado o tipo, é claro, né? Nesse caso no botão não há necessidade de vocês colocarem uma name, tá? Mas eu sempre seto uma name para esse botão aqui, tá? Botão enviar, por exemplo, tá? Eu sempre seto uma name. E ele tem um value também, tá? Esse value, eu vou por aqui, enviar, é o texto que aparece no botão, ok? É o texto que aparece no botão. Então percebam, eu vou atualizar aqui para vocês verem, ó, enviar, certo? É o texto que eu coloquei ali no value. Então esse botão, na hora que as pessoas clicarem, vai enviar o formulário, certo? Então ele vai enviar o formulário. Deixa eu já fazer o outro botão aqui para vocês. Nós temos um botão também, type button, tá ok? Então ele não é responsável por enviar o formulário. Nós temos que setar daí, tá ok? Vou deixar sem name aqui e sem valor. Vocês vão ver que sem valor e sem name. Então esse botão aqui é simplesmente um botão, tá? Ele não faz nada. Se clicar ele não tem ação nenhuma. Então muitas vezes nós precisamos em alguns formulários colocar algum botão, tá? Vamos por aqui botão, simplesmente. Nós precisamos setar algum botão que ele não mande o formulário ou que ele faça alguma outra coisa, tá ok? E por último eu vou colocar um botão do tipo reset, tá? Botão reset, que é limpar, tá? O botão reset ele serve para limpar o formulário, tá? Então digamos, ó, quando eu cliquei vocês viram que ele desmarcou tudo que eu tinha feito antes, tá? Então vou colocar aqui uma senha, selecionei aqui TV, se eu clicar no reset ele limpa todas essas informações do formulário. Bom, antes de passar mais alguns detalhezinhos sobre os formulários, há algumas situações, tá? Algumas situações que nós precisamos, ou por algum motivo, que quando as pessoas abram o formulário, algum valor já seja setado nesse formulário, tá? Ela já abra por padrão selecionado. Então, digamos assim, que aqui no masculino eu quisesse que toda vez que as pessoas abrissem o formulário, o masculino já estivesse selecionado, tá ok? Como que eu faço isso? Então eu coloco em qual das opções eu quero um argumento a mais, chamado checked, tá? Checked igual a checked, opa, CH. Essa opção aqui faz com que ao atualizar o formulário veja que o masculino já está selecionado por padrão, tá? Por default. Isso também funciona nos rádio button e nos checkbox, tá? Então digamos que eu quisesse que essa primeira aqui, o Sport, já abrisse selecionado, tá? Então perceba que ele já abriu selecionado aqui, certo? Muito bem. Além dessas opções aqui, vou passar para vocês também um comandinho, uma tag chamada fieldset, tá? Eu uso bastante essa tag fieldset. Ela serve para separar esses botões do formulário, tá? Ela não faz nada, não tem nenhuma, como é que eu posso dizer, não tem nenhum um comando específico ou alguma função específica. A única coisa que ela faz, eu vou colocar aqui, ela circunda, né, essas opções com uma espécie de
de borda, tá? Eu vou mostrar para vocês field set. Eu coloquei nas preferências aqui um field set, tá? Opa, deixa eu só fechar ele aqui. Ele abre e fecha, tá? Então field set é onde começa e onde termina, ou seja, ele vai circundar isso aqui com uma espécie de borda, tá? Então serve para, ó, estão vendo? Serve para organizar o formulário de vocês. Às vezes vocês precisam separar opções aí, tá ok? Então o field set é uma das opções que servem para isso, tá? Então ficou aquele espaçozinho que eu coloquei 2 BR ali, tá? Esse espaço aqui, ó, para os filmes. Se vocês não quiserem, quando vocês usam o field set, vocês podem tirar se quiserem, tá? Aí, porque ele já separa, ele faz a quebra de linha, tá vendo? Ó? Ele deixa separado as opções, ok?